Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Bem, acredito que o vídeo de hoje será longo por causa do tema que requer uma análise densa sobre uma questão bastante sensível. O assunto diz respeito às críticas feitas à condução do inquérito da invasão da Praça dos Três Poderes por parte do ministro Alexandre de Moraes e a postura da Procuradoria-Geral da República acerca disso. Este inquérito sobre os atos de invasão à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 tem sido alvo de intensas críticas por parte da defesa dos réus, de juristas, entidades também como a Ordem dos Advogados do Brasil e organizações de direitos humanos. Essas críticas apontam para violações processuais graves que comprometem a imparcialidade, a legalidade e os direitos fundamentais das pessoas que foram investigadas. Entre as principais controvérsias estão o cerceamento de defesa, a extrapolação de prazos para a condução do inquérito e oferecimento de denúncia, o prazo insuficiente para a análise colossal de conteúdo processual e a falta de dosimetria adequada das penas aplicadas, a exemplo da condenação imposta à cabeleireira Débora dos Santos. Adicionalmente, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, tem sido um dos críticos mais veementes da competência alargada, segundo ele, do tribunal para julgar pessoas sem foro privilegiado, argumentando que o STF não é competente para processar arruaceiros comuns, como os envolvidos no 8 de janeiro, e que essa expansão representa um descalabro, uma extravagância que viola limites constitucionais, configurando um momento estarrecedor para a Corte. A seguir, listarei essas violações com base em relatos de críticos, incluindo as do ex-ministro, seguido de uma análise crítica fundamentada com base na Constituição Federal, no Código Penal, no Código de Processo Penal e em normas internacionais de direitos humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o PIDCP, e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o CADH. Nestes últimos, citaremos apenas as respectivas siglas. Bem, as defesas dos réus e críticos, incluindo advogados e entidades, destacam várias irregularidades na condução do inquérito. O ex-ministro Marco Aurélio, em entrevistas recentes, tem sido um dos mais vocais, criticando Moraes por atuar de forma autoritária e fora dos limites da Constituição, afirmando que o ministro, entre aspas, precisa ser levado ao divã e que o STF vive um momento extravagante, com enorme desgaste, especialmente no contexto dos inquéritos como o do 8 de janeiro, que ele considera um exemplo de, entre aspas, extravagância judicial. Mello questiona a competência do STF para julgar cidadãos sem foro privilegiado, como os baderneiros do 8/1, afirmando que o STF não é competente para isso, que a expansão da competência não se sustenta, representando um descalabro que viola a prerrogativa de foro, concebida para proteger cargos, não para alargar jurisdição sobre comuns. As defesas alegam que Moraes, atuando como relator, investigador e julgador, impediu o acesso pleno a provas, negou pedidos de diligências e limitou a produção de
contraprovas. Por exemplo, em recursos, sustentam que o ministro rejeitou perícias independentes e depoimentos, né, violando com isso o contraditório. Críticos como os advogados dos réus condenados apontaram que o STF negou sustentação oral em agravos, cerceando com isso a ampla defesa. O ministro Marco Aurélio Mello reforçou essa crítica afirmando que tudo está errado nas decisões de Moraes e que potencializou muito os artigos do Código Penal de forma autoritária, configurando um tribunal de exceção que viola a imparcialidade. Um inquérito aberto em janeiro de 2023 extrapolou os prazos legais, 30 dias para investigações comuns, né, prorrogáveis, e estendendo-se por mais de 2 anos sem justificativa proporcional alguma. As defesas criticam que a Procuradoria-Geral da República demorou meses para oferecer denúncias, violando o princípio da razoável duração do processo. Nesse ano, em 2025, com o inquérito ainda em curso para alguns réus, advogados como os de Bolsonaro alegaram perseguição eterna, com prazos indefinidos que perpetuaram a incerteza. O ex-ministro Marco Aurélio Mello, novamente, criticou essa protração, afirmando que o STF age como ator político em inquéritos intermináveis, como o das fake news relacionado ao inquérito do 8 de janeiro, violando limites constitucionais e gerando desgaste enorme. As defesas denunciam que o volume de provas, né, por exemplo, terabytes de vídeos, áudios e dados digitais, né, foi disponibilizado em prazos exíguos, às vezes dias, para a análise. Isso impossibilitou a análise adequada. No julgamento de réus como os do 8 de janeiro, advogados relataram que Moraes negou prorrogações, cerceando o direito à prova. Outros críticos apontaram que isso violou o contraditório, especialmente em casos com milhares de páginas, onde a defesa teve semanas para revisar evidências massivas. Eles destacaram ainda as penas desproporcionais, sem aplicação adequada da dosimetria, que são as circunstâncias judiciais agravantes e atenuantes. O caso da cabeleireira Débora dos Santos, condenada a 14 anos por pichar uma estátua com batom, entre aspas, né, perdeu mané, é emblemático. Moraes votou pela condenação em 5 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa, ignorando a sua condição de ré primária e mãe de 2 filhos menores. Defesas e juristas como o ministro Fux, que chamou as penas de exacerbadas, criticaram a ausência de individualização, cuja conduta foi equiparada a atos simbólicos a terrorismo. O ex-ministro Marco Aurélio defendeu anistia para baderneiros e depredadores, né, do 8 de janeiro, exceto Bolsonaro, criticando penas exacerbadas como violação à proporcionalidade, rejeitando o rótulo de ditador para Moraes, mas apontando extravagância no STF. Além do caso Débora, existem outros exemplos estapafúrdios de condenação de pessoas que participaram dos atos do 8 de janeiro em penas desarrazoadas, e há até casos de inocentes que foram presos. Detalhe, sem provas. O primeiro caso
é o do vendedor de águas Elielson dos Santos. Bem, Elielson, de 47 anos, foi detido no quartel-general do Exército enquanto vendia águas para sobreviver, cuidando sozinho dos 2 filhos menores após o assassinato da mãe deles, ou seja, sua esposa. Acusado de incitação pública à animosidade contra os poderes constitucionais, ele foi mantido sob medidas cautelares, uso de tornozeleira eletrônica, apesar de provas de sua atividade ilícita e vulnerabilidade extrema, né? A prisão e as restrições violaram a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 61, né, que preceitua que ninguém será preso senão em flagrante delito, ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. A detenção de Elielson sem flagrante de crime configura prisão ilegal, sem motivação concreta, além da presença dele no local. O artigo 5º, inciso 55, diz que os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Bem, a PGR e o STF ignoraram os laudos de vulnerabilidade familiar, cerceando a defesa ao negar dispensa de cautelares por impossibilidade prática, né? Ou seja, falta de apoio para os filhos. O artigo 5º, inciso 78 também, né, diz que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Bem, a manutenção indefinida, né, de cautelares sem reavaliação viola a duração razoável, perpetuando restrições a um trabalhador informal. O Código de Processo Penal também foi violado no seu artigo 312, que diz que a prisão preventiva só será decretada em caso de necessidade, né, garantia da ordem pública, conveniência, né, da instrução ou aplicação da lei penal, com fundamentação concreta, né. Aqui, a presença de Elielson no QG para trabalhar não justifica a prisão, configurando abuso de autoridade conforme artigo 9º, parágrafo único, inciso 1 da Lei 13.869 de 2019. O artigo 313 menciona a prisão preventiva, que ela requer a prova da materialidade e o risco atual. Não há elementos probatórios de citação. A detenção foi seletiva, baseada em mera proximidade geográfica. O parágrafo único do artigo 316 prevê a prisão preventiva, que ela deve ser reavaliada a cada 90 dias. A não revisão das cautelares, apesar de descumprimento, violou essa obrigatoriedade. O Código Penal, no artigo 59, também foi violado com essa determinação do ministro, né, que determina que a dosimetria da pena deve considerar culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade. A acusação genérica ignora a condição de Elielson como réu primário e provedor familiar, violando a individualização da pena, conforme artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Quanto às normas internacionais de direitos humanos, podemos citar o PIDCP, artigo 9º, item 1, que diz que ninguém será submetido à prisão ou detenção arbitrária. A detenção de Elielson por atividade ilícita configura arbitrariedade, criticada pela ONU em relatório sobre o Brasil no ano de 2024. O artigo 7º, item 2 do CADH, né, prevê que ninguém será privado de sua liberdade física, salvo pelos motivos e condições previstos na lei. A ausência de risco concreto viola isso, especialmente para vulneráveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, IDH,
em casos como López Mendoza versus Venezuela de 2011, condenou prisões sem fundamentação individual. O PIDCP, no artigo 14, item 1, prevê que todo ser humano tem o direito de ser julgado por um tribunal competente, independente e imparcial. A generalização pela PGR feriu a imparcialidade. Tem também o caso de Jean Brito da Silva. Bem, Jean, diagnosticado com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual moderada, foi preso por 6 meses na Papuda após ajudar idosas a fugir das bombas de efeito moral que foram jogadas pela polícia, na Praça dos Três Poderes. Saiu de Mato Grosso para protestar contra o aborto sem intenção criminosa. A PGR sugeriu absolvição imprópria por inimputabilidade, mas a detenção inicial violou a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, que prevê que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, né? Dessa forma, a prisão preventiva sem laudos iniciais de inimputabilidade presume culpa prematuramente. O mesmo artigo 5º, no inciso 49, prevê que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, né? A detenção de 6 meses em presídio comum, apesar de vulnerabilidade, né, prevista, configura tratamento desumano. O artigo 5º, inciso 41, prevê que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Ignorar os transtornos mentais que as pessoas possam possuir, né, discrimina PCDs, violando a igualdade. O artigo 282 do Código de Processo Penal, né, determina que as medidas cautelares devem ser proporcionais e alternativas à prisão. A prisão preventiva foi desnecessária, pois Jean não representava risco algum. Alternativas como monitoramento domiciliar, né, seriam mais prudentes, né, porém foram ignoradas. O artigo 310, parágrafo 1º, né, prevê que, se o autuado for inimputável, o juiz deve absolvê-lo sumariamente. A falta de perícia imediata, só após a detenção, violou isso, prolongando a prisão que era ilegal. O artigo 282, parágrafo 6º, prevê que a prisão preventiva cessa se cessar sua necessidade. Dessa forma, a manutenção por 6 meses sem reavaliação feriu a proporcionalidade. O Código Penal, no artigo 26, né, também foi violado. Prevê que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. A detenção do Jean, sabidamente autista, ignorou sua inimputabilidade, configurando erro grosseiro. O artigo 59, como já mencionado, né, prevê a dosimetria, né, da pena, que deve considerar a personalidade e a conduta social do agente. A acusação genérica desconsiderou laudos médicos, violando a individualização. Quanto às normas internacionais sobre direitos humanos, o CADH, artigo 7º, item 5, determina que toda pessoa presa deve ser levada imediatamente à presença de um juiz. A detenção sem avaliação de inimputabilidade violou isso. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em Bulacio versus Argentina, de 2003, condenou prisões de vulneráveis sem salvaguardas. O PIDCP, no artigo 9º, item 2, né, determina que qualquer pessoa presa em flagrante deve ser informada dos motivos. Para PCDs, isso inclui adaptações. A ONU, em Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, conforme artigo 13 do Decreto
6949 de 2009 criticou prisões discriminatórias. O PIDCP, novamente, no artigo 14, item 1, alíneas A e B, determina que o direito a tratamento deve ser igual perante a lei. A seletividade em vulneráveis, como neste caso feriu essa norma. Outro caso é o da prisão do morador de rua Wagner de Oliveira. Wagner, com nanismo e esquizofrenia, frequentava o QG do Exército por comida e conforto espiritual, sem propósito criminoso algum. Foi absolvido em agosto de 2024, porém até outubro do mesmo ano ainda estava usando tornozeleira eletrônica. A Defensoria Pública da União alegou inocência por distanciamento de atos delituosos. Bem, de qualquer forma, a sua prisão violou a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 61, que determina que a prisão só será em flagrante ou por ordem fundamentada. A detenção por mera presença em concentração violou este dispositivo, sem prova de participação alguma. O artigo 5º, inciso 55, que trata da ampla defesa, foi violado, pois a PGR generalizou denúncias ignorando laudos de saúde mental e situação de rua, cerceando o contraditório. O Código de Processo Penal, no artigo 312, prevê que a prisão preventiva exige garantia da ordem pública. Para Wagner, que não apresentava absolutamente risco algum, configurou excesso. O artigo 303, inciso 1, exige o fumus commissi delicti, ou seja, a comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria, o que está plenamente ausente aqui. O artigo 282, parágrafo 1º, trata das medidas alternativas à prisão para crimes sem violência. A aplicação de cautelares desproporcionais para uma pessoa vulnerável violaram isso. Já o Código de Processo Penal também foi violado no seu artigo 26, parágrafo único, que determina que o semi-imputável por doença mental recebe pena reduzida. A esquizofrenia do Wagner foi ignorada inicialmente, violando a dosimetria. O PIDCP, no artigo 9º, item 1, determina que a prisão só será realizada por motivos previstos em lei. Para a população de rua, isso é arbitrário. A ONU, em relatório sobre a pobreza e direitos humanos, criticou prisões de moradores de rua pelo simples fato de estarem nessa situação. Temos ainda a prisão do vendedor de bandeirinhas, o Ademir Domingos Pinto da Silva. Bem, Ademir chegou a Brasília após as invasões para vender mercadorias, bandeirinhas, camisetas, enfim, capas de celular, acessórios no geral. E foi detido com notas fiscais comprovando a atividade ilícita. No entanto, foi acusado de associação criminosa. A defesa alegou confusão com os outros manifestantes. Nesse caso, foram violadas as normas da Constituição Federal previstas no artigo 5º, inciso 61, que trata da prisão em flagrante por ordem escrita e fundamentada. A detenção sem flagrante crime, baseada apenas em mercadorias de origem comprovada, é absolutamente ilegal. O artigo 5º, inciso 67, menciona o princípio da presunção da inocência, E a acusação genérica presumiu culpa por presença, simples presença, violando esse dispositivo constitucional. O artigo 170 caput da Constituição aborda a liberdade de iniciativa e valorização do trabalho humano. Bem, quando o Ademir foi preso por ser comerciante ambulante, o direito ao trabalho foi violado. O Código de Processo Penal também foi violado no seu artigo 312, como já mencionado, há a necessidade concreta para a prisão preventiva. As provas de sua inocência, as notas fiscais, foram ignoradas, configurando
erro judicial gravíssimo. O artigo 310, inciso 1, determina que o magistrado deve decretar a absolvição sumária se o agente for inimputável, se o fato for atípico ou, como nesse caso, a prisão for manifestamente ilegal. A conduta comercial por ele exercida não era criminosa, mas, de qualquer forma, a denúncia padronizada prosseguiu e ignorou esse fato. O artigo 282, inciso 2 do Código de Processo Penal discorre acerca da proporcionalidade. Né? As medidas cautelares determinadas foram desnecessárias, já que se trata de réu primário de bons antecedentes e que não apresentava risco algum. O artigo 288 do Código Penal também foi violado, pois, para esse dispositivo, a configuração do crime de associação criminosa exige estabilidade e finalidade delituosa. A venda de bandeiras e acessórios não se configura com a comprovação de aquisição lícita, né, conforme as notas fiscais de compra. Isso violou a tipicidade nos estritos termos do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. O artigo 59 expõe a dosimetria da pena, pois esta, ao ser denunciado, foi ignorado a conduta social, né, que é um trabalhador ambulante, e feriu a individualização. O PIDCP, no artigo 9º, item 1, trata do direito à liberdade pessoal diante de prisões ilegais. A detenção por atividade econômica é arbitrária. A ONU criticou por diversas vezes as prisões ilegais ocorridas no Brasil. O CADH, no artigo 7º, item 4, né, determina que os motivos da prisão devem ser legais. Confusão com manifestante sem prova viola este dispositivo legal. O Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 8, item C, alíneas C, D, E e F, né, se refere ao direito de produzir provas e de defender-se adequadamente. Ao ignorar a apresentação de notas fiscais legítimas, esse direito foi cerceado. Esses são apenas alguns casos esdrúxulos de violações de direitos dos presos pelos atos de invasão à Praça dos Três Poderes. Bem, agora apresentando um contraponto à uniformização das denúncias pela PGR, é importante apontar que o Ministério Público adotou denúncias padronizadas, ignorando condutas individuais, dividindo réus em grupos. Por exemplo, QG, incitação/associação, e praça, abolição violenta. Críticos como Gustavo de Almeida Ribeiro, né, que é defensor público da União, que defendeu cerca de 400 pessoas no STF, chamaram de generalização indevida, entre aspas, com contextos idênticos para atos distintos. Por exemplo, pichação equiparada a golpe ou presença pacífica equiparada a terrorismo. Isso violou a individualização da pena, né, prevista no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, perpetuando injustiças em vulneráveis. O ex-ministro Marco Aurélio Mello criticou essa uniformização como extravagância, entre aspas, que ignorou contextos defendendo anistia para os não golpistas. Analisando a crítica feita pelas defesas dos réus quanto às violações perpetradas pelo ministro Moraes e pela PGR, temos que iniciar pela condução do inquérito por Alexandre de Moraes e a atuação da PGR, pois configuram violações sistemáticas aos princípios constitucionais penais e processuais penais, além de normas internacionais sobre direitos humanos. Essa análise crítica revela um desrespeito flagrante ao Estado Democrático de Direito, transformando o processo em instrumento de perseguição política em detrimento da justiça imparcial. Bem, inicialmente abordaremos o cerceamento de defesa e acúmulo de funções. O fato
do ministro Moraes atuar como vítima, né, devido aos ataques pessoais que sofreu e aos ataques perpetrados contra o STF, né, investigador e julgador viola o princípio da imparcialidade previsto no artigo 5º, inciso 37 e 53 da Constituição Federal e artigo 254 do CPP, configurando juiz natural parcial. O CPP exige a separação de funções e respeito ao princípio da divisão de funções na persecução penal jurisdicional, mas o ministro conduziu o inquérito de forma ativa, usurpando a função exclusiva da Polícia Federal. O ministro Moraes negou também perícias e acessos, cerceando a ampla defesa. A PGR, ao não questionar isso, né, agiu de forma conivente e feriu seu papel de fiscal da lei, nos termos do artigo 129, incisos da Constituição Federal, e internacionalmente o PIDCP, no artigo 14, item 1, e o CADH, artigo 8, item 1, exigem tribunal imparcial. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos criticou juízes investigativos em casos semelhantes, como na Venezuela. Essa violação perpetua entre aspas, tribunal de exceção, né, inconstitucional e autoritário, especialmente em casos de vulneráveis, como o autista Jean, detido sem consideração à sua inimputabilidade. O ministro Marco Aurélio Mello criticou isso como extravagância, né, e autoritarismo, chamando o ministro Moraes de, entre aspas, xerife, e que violou, no caso, né, limites constitucionais. Também devemos mencionar a extrapolação de prazos. O inquérito ultrapassou os 30 dias previstos no CPP, conforme artigo 10, com prorrogações indefinidas, violando a duração razoável do processo. A PGR demorou muito também para oferecer denúncias, conforme, né, artigo 46 do CPP, que determina o prazo de 5 dias para o réu preso e 10 dias para o réu solto. Esta demora prolongou desnecessariamente o sofrimento dos acusados. O Código Penal não permite punições antecipadas via inquérito eterno, conforme artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. No direito internacional público, o PIDCP, no artigo 9º, item 3, e o CADH, artigo 7º, item 5, condenam detenções prolongadas sem julgamento. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, em casos como Bayarri versus Argentina, impôs sanções por atrasos injustificados. Moraes e a PGR abusaram do poder, usando prazos como arma política, como no caso do morador de rua Wagner, mantido sob cautelares impossíveis. O ministro Marco Aurélio Mello criticou inquéritos como, entre aspas, o do fim do mundo, né, prolongados indevidamente. Igualmente, é importante citar outra reclamação feita pelas defesas, esta relacionada ao prazo insuficiente para análise de provas. Bem, fornecer terabytes de dados em prazos curtos viola o contraditório e ampla defesa. As defesas não puderam analisar minuciosamente todas as evidências, como os vídeos manipulados. A PGR contribuiu com esse estado de coisas inconstitucional ao não fiscalizar, né, conforme artigo 129, inciso 8 da Constituição Federal. Internacionalmente, o PIDCP, no artigo 14, item 3, a linha B, e o CADH, no artigo 8, item 2, a linha F, garantem tempo adequado para a preparação da defesa. A ONU criticou o Brasil por violações semelhantes em relatórios recentes. Essa pressa seletiva é arbitrariedade, ferindo a igualdade, conforme artigo 5º, caput da Constituição Federal. Evidentemente, né, no caso do vendedor Ademir, que foi detido apesar das provas da sua inocência. Por fim, devemos analisar
a já mencionada falta de dosimetria da pena, né, que foram aplicadas de forma desproporcional, como os 14 anos aplicados para a cabeleireira Débora por pichação, né, equiparada a golpe de Estado, entendeu? Que ignoraram a dosimetria da pena prevista no artigo 59 do Código Penal, que prevê a análise da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, enfim, etc. O ministro Moraes desconsiderou atenuantes aplicáveis a ela, violando a individualização da pena. A PGR endossou este absurdo ao não recorrer da decisão do ministro Moraes. Internacionalmente, o artigo 7º do PIDCP e artigo 5, item 2 do CADH proíbem punições cruéis como esta que foi estabelecida. A pena padrão imposta pelo 8 de janeiro, além de ser desarrazoada, está distante de representar algum traço de justiça. Ela perpetuou desigualdades, como no caso do Elielson, punido mesmo em situação de vulnerabilidade social. O ex-ministro Marco Aurélio, por sua vez, defendeu a anistia para estes casos, para as pessoas comuns, não para o núcleo principal, aqueles que estavam no comando do poder, que faziam parte do governo passado. E ainda criticou a imposição de penas exacerbadas e a potencialização indevida do Código Penal. Essas violações, sob a batuta do ministro Moraes e com o PGR conivente, erodem a democracia prevista no artigo 1 da Constituição Federal, configurando abuso de autoridade, que está previsto na Lei 13.869 de 2019. Críticos como Fux e juristas internacionais veem exacerbação punitiva, né, como ameaça ao devido processo, demandando prestação de contas para restaurar credibilidade. O ex-ministro Marco Aurélio Mello critica o momento extravagante, né, entre aspas, e defende limites constitucionais. Bem, pessoal, dessa forma ficamos por aqui. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, pois trazemos informações de utilidade pública acerca do mundo do direito e que podem ser úteis para ti. Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.